Olá pessoal, eu sou a Angélica Guiar, esse é o canal do Bela Tchau. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, tá bem pertinente aí, porque é bem atual, um tema muito importante que envolve o Brasil e a Itália, que é a prisão do Cesare Battisti, né? Muita gente no Brasil não sabe quem é o Cesare Batista, né? Se ele é um terrorista, se ele é como se diz, um criminal comum, né? Quem é o Cesare Batista? Então, hoje nós vamos contar um pouquinho da história, né? Antes de falar sobre os crimes do Cesare Battisti, precisa tornar um pouquinho, voltar no tempo, né? Então a gente precisa lembrar, contextualizar a época que o Cesare Batista viveu, né, durante esses conflitos, né, que gerou os crimes dele, né? Naqueles anos, a gente está falando do final dos anos 60, né, em 68, o que estava acontecendo na Itália? Tinha um crescimento do comunismo muito grande, a gente estava vivendo a Guerra Fria, né? E para combater o comunismo, né, a Itália sempre teve uma história muito forte de comunismo, as forças, no caso, extrema-direita, né, se armou. Então, eles começaram a organizar. O primeiro atentado que ocorreu foi na Piazza Fontana, em Milão, né, que agora foi 15 de dezembro de 1968, que nesse ano fez um aniversário de 50 anos dessa tragédia. Eles colocaram uma bomba dentro do banco e morreram algumas pessoas, outras, mais de 80 pessoas ficaram feridas, né? E nunca se soube, na verdade, né? A Itália tem um monte de histórias assim envolvendo muitos mistérios e a gente nunca ficou sabendo, né? Daquilo que eu me interei, pesquisei, eles nunca souberam os mandantes desse atentado, mas se sabe que foi a extrema destra, no caso a extrema direita, para culpar a esquerda, que seria o pessoal envolvido também no comunismo, né, a oposição. Então, na verdade, dizem que essa extrema-direita fez associações com uma máfia na Calábria, Andrágueda, e eles começaram a colocaram bombas em banco, né? Começou o banco lá, esse banco na Piazza Fontana, e depois em estações de metrô, muitos crimes, eles começaram sequestros, começaram a fazer sequestro relâmpago, outros sequestros que para arrecadar dinheiro, né? Para também para implantar esse clima, né, de terrorismo, né, de terror em toda a Itália, né? Então isso nasceu um movimento que primeiro nas universidades, mas envolveu também o proletariado, né, nas fábricas, né? Inclusive o Cesare Batista fazia parte de um desses movimentos, o PAC, me parece. Enfim, mas num certo período, porque isso foi de 68 até quase os anos 80, até os anos 80, não ficou muito claro. Tem alguns envolvimentos em crimes comuns mesmo, de o pessoal ir lá e matar as pessoas que não tinham nada a ver, não tinham nada a ver com envolvimento político nem nada, só para implantar o terror, né? E o Cesare Batista, ele foi julgado, recebeu aqui na Itália existe sim a pena, no Brasil não, mas aqui existe a prisão perpétua. Ele foi condenado, né, por 2 mortes, que ele foi executor, né, ele matou essas 2 pessoas e mais algumas que ele teve participação indireta, né. Ele escapou da prisão, ele foi julgado, escapou da prisão, né? E primeiro foi para o México, depois foi para a França. E na França ele se beneficiou na época, porque o presidente da França, Mitterrand, ele achava que não teve, eles não, como não estava, era uma época assim muito conturbada, não era nada muito claro, principalmente para quem via de fora, né? Então ele achou que
essas pessoas não tiveram julgamento adequado. Então, ele deu, principalmente para os terroristas italianos, ele deu uma anistia, né? Ele deu status de refugiado. O Cesare Battista ali, ele escreveu livros, ele teve a ajuda de muitos intelectuais, né, franceses, que pegaram ele como adotaram, né, praticamente, né? E tem até hoje lá muitos terroristas que estão vivendo pacificamente lá. Então, na época, o presidente da França achou, não, se eles acharem, né, tipo como o Moro, né, gente, se eles disserem que eles não vão mais cometer nenhum crime, eles podem ficar aqui. E foi o que aconteceu. E o Cesare Battista ficou e ele se casou, e quando ele faltava pouquinho para ele ser naturalizado, esse governo saiu, ele parou de se beneficiar dessa lei, aí foi quando ele foi para o Brasil. No Brasil, ele viveu até o último momento, né? A Itália todo o tempo insistindo, querendo que ele voltasse para a Itália para cumprir a sua pena, e o presidente Lula, no último momento, né, com o ex-ministro Tarso Genro, que ele achou que, como a Itália naquela época, né, tinha como primeiro-ministro o Berlusconi, né, e vinha de um período assim bem complicado, porque o Berlusconi estava vivendo, ele implantou, foi um período de uma política erotizada, né, então a credibilidade da Itália ficou prejudicada por conta dessa figura. Então eu vi até uma reportagem na época, o ex-ministro falando que o Berlusconi ele era uma figura amoral. Então ele não tinha, né, como ficar exigindo do Brasil, vem aqui, faz isso. Então ele achou muito assim, né, muito arrogante a posição, né? E o Lula, no último momento, resolveu não deixar e deixou lá o Cesare Battista, né? O Cesare Battista, ele é sim ele foi envolvido no movimento, mas ele é um marginal, gente, ele é um criminal, ele matou gente aqui na Itália, né? Então, é bem complicado, isso virou um caso diplomático seríssimo. Eu não sou de acordo com a política que está acontecendo no Brasil. É claro que o presidente, que foi eleito, mas ainda não tomou posse, já está criando uma estratégia de cortejamento, né? Porque começou lá com o Trump, e aqui a gente sabe que tem o Salvini, né? O ministro do interno, dell'Interno, né? Que é o Matteo Salvini. Então ele está cortejando, né? Dizem até que o Temer está querendo aí vir no futuro, né, próximo, que é a embaixada do Brasil aqui em Roma, né, aqui na Itália. Mas, enfim, independente de tudo isso, a verdade tem que ser dita, né? Então, o Cesare Battista precisa tornar sempre a Itália, precisa pagar pelos crimes dele e a gente se livrar, porque a gente já tem problema demais no Brasil, né? Então as pessoas ficam, quando vê, ser brasileiro, por que o Brasil não manda para cá o César? Na cabeça do italiano, a gente deveria ir lá para Paulista, fazer, sabe, passeata para mandar o Cesare Battista para a Itália. Eu falo, gente, não é? 98% dos brasileiros não sabem quem é o Cesare Battista, né? Cesare Battista. Então, esse vídeo também vai ajudar para você ter uma ideia e você tira as suas conclusões, né? Mas ele não tire essa ideia romântica, se alguém falou, porque eu estou ouvindo muita coisa, né? Principalmente entre esses dias aí com o decreto da prisão dele e da fuga e tudo mais, que ele sabe, é romântico. Não, gente, começou dentro do movimento, mas aliás, ele já tinha um histórico bem de outros crimes, não foi só durante o movimento, a luta armada. Tá, gente? É só para deixar bem claro. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e até a próxima, hein, gente? Tchau, tchau.